ter Margarete Menezes no Ministério da Cultura. Essa é a prioridade do presidente Lula. A prioridade do presidente Lula é que a gente tenha educação, cultura, saúde, combate à fome. Ai, pai, para! Senhor presidente Bacelar, senhora presidente Denise, senhora ministra Margarete, eu quero começar dizendo que tem um filme argentino que eu gosto bastante chamado Cidadão Ilustre. E em determinada cena desse filme, o escritor, né, renomado, volta para sua terra natal, uma terra pequena, e irritado com o que ele vê em termos de política cultural na sua terra natal, ele faz um discurso falando que muitas vezes os políticos enxergam a cultura como uma coisa frágil, que se não for protegida, que se não for defendida pelo Estado, pela própria classe política, vai morrer de inanição. Quando na realidade a cultura é uma coisa extremamente poderosa e que precede a própria existência do Estado, precede a própria existência do governo. Existe uma primeira pessoa no plural de nação, como diria Roger Scruton, que nos define, e a cultura é parte fundamental nisso. Então, minha primeira colocação é de que, infelizmente, o que eu vejo neste parlamento, em termos de discussão de cultura, é mais a instrumentalização dessa pauta para conseguir angariar um eleitorado cativo do que, de fato, um compromisso com o desenvolvimento de cultura. E quero também citar o deputado que me antecedeu em relação sobre não se falar, né, de política cultural, né, dos parlamentares que questionaram aqui não centrarem os seus discursos em política cultural. Eu devo lembrar ao parlamentar que nós estamos aqui numa reunião conjunta, né, e que a razão pela qual os parlamentares que discursaram antes de mim falaram foi a razão da convocação do convite feito pela Comissão de Fiscalização e Controle. Então, portanto, os questionamentos são em relação à fiscalização, ao uso de recursos públicos, às ilegalidades que estão sendo levantadas no convite. Então, é natural que o discurso seja mais incisivo em relação às ilegalidades do que à política cultural em si. Mas ainda insistindo no debate sobre política cultural, e pegando as aspas do deputado que me antecedeu sobre uma defesa de terraplanismo cultural, o Brasil fracassou em relação à política cultural. E o Brasil fracassou não apenas agora, no governo Lula. Aliás, é evidente que nos últimos 40 anos, o Partido dos Trabalhadores tem a maior responsabilidade, porque foi o partido que nos governou por mais tempo, mas isso passou por governo Bolsonaro, passou pelo governo Sarney, passou pelo governo Collor, do fracasso da nossa política cultural. Olha onde nós estávamos, veja o quanto nós tínhamos de influência cultural em relação ao resto do mundo há 40 anos, e o que tinha a Coreia do Sul. Agora vamos nos comparar, e eu sou adepto de direito comparado e de políticas públicas baseadas em evidência. Vamos comparar onde o Brasil está posicionado hoje e onde a Coreia do Sul está posicionada hoje. As nossas políticas culturais fracassaram, e a gente insiste no fracasso, e a gente renova políticas públicas temporárias que fracassaram, que não tem gestão, que não tem responsabilização dos agentes políticos responsáveis por essas políticas, que não há nenhum tipo de metrificação, e quando se fala em qualquer tipo de avaliação é um escândalo, porque dizem que é uma coisa subjetiva demais para ser avaliada enquanto política pública, porque se trata de cultura. Mas enfim, a verdade é que a gente fracassou na gestão, a gente fracassou no investimento, a gente fracassou em todos os setores, e não à toa que a gente foi passado para trás, como em tantas outras áreas do Brasil foi passado para trás. Seguindo em relação aos requerimentos que nós estamos tratando aqui, por isso a ministra está aqui presente, falando sobre Lei Rouanet. E aqui eu quero concordar com o deputado Jordi, com o deputado Zucco, quando eles falam sobre prioridades. Sem dúvida nenhuma deve haver uma política de Estado de promoção à cultura. Agora, essa política de Estado deve levar em consideração a realidade em que a gente vive. Não sei quantos dos meus colegas tiveram a oportunidade de ler a nota da Consultoria de Orçamento da Câmara e do Senado, que mostra que nós não vamos ter dinheiro nenhum, zero,
para a política ambiental em 2027, para a política cultural em 2027, para investimento em infraestrutura em 2027, ou mesmo para garantir pisos de saúde e educação em 2027, devido à armadilha que o próprio governo criou para si mesmo com a PEC da transição e com o arcabouço fiscal. Portanto, a previsão que nós temos, a trajetória que a gente tem de gasto, é de basicamente não ter mais nenhum gasto discricionário. E são justamente nos gastos discricionários que a maior parte dos investimentos em cultura se encontram. Dito isso, nós já começamos, né, o governo Lula com uma autorização de captação de Lei Rouanet na ordem de 16 bilhões de reais, o maior em 21 anos. Esse investimento é o dobro do que a gente teve no orçamento da União para saneamento básico, num país em que 50% da população não tem esgoto tratado. O dobro do orçamento previsto para transporte público, num país em que a maior parte, mesmo num estado considerado desenvolvido, como o estado que eu represento, o estado de São Paulo, o transporte público é absolutamente precário. 4 vezes o orçamento da farmácia popular, 4 vezes o orçamento do CAPES, maior do que todo investimento em ciência e tecnologia. E antes que alguém que vai falar depois de mim tente refutar falando em números absolutos de gastos, eu estou falando de investimento, não estou falando de gasto corrente. Para além disso, nós tivemos ainda o uso, e se nós vamos utilizar a legislação de política de incentivo à cultura, deve ser incentivo à cultura nacional, entendo. E eu queria questionar a ministra em relação ao uso desse dinheiro para promover iniciativas culturais que nada ou muito pouco tem a ver com o Brasil, como foi o caso do uso de 6 milhões de reais para promover aqui no Brasil uma exposição da série Friends, a série americana, conhecida, famosa, mas que eu não acho, primeiro, nem que precise de dinheiro público do governo brasileiro para ser promovida, para ser divulgada, e segundo, nem que seja pertinente, nem que seja conveniente que a gente utilize dinheiro do nosso pagador de impostos para ficar promovendo uma série norte-americana aqui no nosso país. Aliás, do tanto que se fala, né, sobre as esquerdas nesse parlamento, do imperialismo cultural, da colonização ideológica, e a gente utilizando dinheiro da verba de cultura para financiar uma série norte-americana aqui no nosso país. Reforçar o que muito bem foi colocado pelo deputado Jordi, dos 58 milhões de reais enviados pelo Ministério da Cultura para ONGs ligadas a assessores do Ministério e para pré-candidatos e candidatos do Partido dos Trabalhadores, né? Como foi colocado, um dos contemplados concorreu ao cargo de vereador, recebeu a ministra, né, para o lançamento do comitê, enquanto já era pré-candidato, então eu vislumbro aí um crime eleitoral, e utilizou o mesmo espaço para atividade de campanha, que também é absolutamente ilegal. Além disso, você teve a gravação em áudio e com a fé pública garantida em cartório dos diálogos, né, em que mostram que o Ministério, que a cúpula do Ministério da Cultura autorizou o uso do programa para, aspas, ajudar as campanhas eleitorais de 2024. E aí a senhora Anny Moura, como já foi colocado, diz, aspas, os comitês foram criados conforme estratégia organizada com o presidente Lula, que deveriam apoiar candidatos aliados nas eleições de 2024. Inclusive, teve uma reclamação da contratação de artistas para atividades no comitê, aspas, sem combinar na política quem são os artistas parceiros, ou seja, uma preocupação maior com uma militância político-partidária ideológica do que com a produção cultural. E aqui até aproveito que tem a presença de representantes da Federação PSOL-Rede, a reclamação da gestão petista desse comitê de que uma pré-candidata da rede, a senhora Wanda Vitoto, estaria participando das atividades desse comitê, e aí a petista reclama, pô, como assim tem uma candidata da rede que está disputando contra mim, recebendo dinheiro do Comitê de Cultura, que eu conversei com a cúpula do Comitê de Cultura, era para beneficiar o PT e não a rede. Que daí também vem da histórica característica hegemonista do PT, que mesmo dentro das esquerdas quer sufocar todas as outras lideranças, né? E sei que por serem base do governo, partidos que não sejam do PT não podem falar isso, mas sabem exatamente do que eu estou falando, do caráter hegemônico
do Partido dos Trabalhadores, inclusive com uso de dinheiro público em políticas de Estado para promover os seus próprios candidatos em detrimento da sua própria base aliada, né? O que também, mais uma vez, é uma ilegalidade, assim, patente. E aí, uma coisa mais aberrante também, para mostrar o quanto, no caso desse comitê, ele foi utilizado para promoção eleitoral, a fala, né, da Anny Moura, aspas, de que, olha, a gente tem que ver quem foi lá pra frente da prisão gritar de manhã, de tarde e de noite. Porque essas pessoas, nas palavras dela, mereceriam um tratamento diferenciado agora, na, aspas, parte boa, né? Ou seja, ela tá cobrando a fatura do PT. Tá falando, olha, eu fiquei lá na frente do presídio, Lula ficou preso, eu fiquei o dia inteiro lá roendo o osso, era dia, era bom dia, presidente, boa tarde, presidente, boa noite, presidente. Agora ele saiu, é presidente da República, quando chega o filé, vai pra rede? É a reclamação da candidata do PT. E para finalizar, senhora ministra, falar, inclusive, a representação do deputado Carlos Jordi no Ministério Público Federal em relação ao uso, né, desses comitês, mas fechar falando sobre a questão do recebimento de recursos públicos para shows realizados por Vossa Excelência. E eu quero reforçar aqui, a nota do Ministério da Cultura, ministra, diz que houve uma consulta à Comissão de Ética da Presidência da República e que nessa consulta, né, houve aval para que Vossa Excelência pudesse performar nesses shows, nesses eventos. Ocorre que a Comissão de Ética da Presidência da República, ministra, é meramente opinativa. Não tem caráter vinculante, não tem o poder de blindar juridicamente ninguém. Vossa Excelência pode ser responsabilizada, inclusive há ação judicial, ação popular contra Vossa Excelência, na esfera administrativa, na esfera civil, na esfera criminal, na política, na Lei 1079. Então, o caráter opinativo da Comissão de Ética da Presidência da República de nada vale para a responsabilização do CPF de Vossa Excelência. Daí a necessidade de uma resposta que vá além do a Comissão da Presidência de Ética da Presidência deixou, porque ela não tem o poder de deixar ou não deixar. Ela opina e palpita para que você tome a atitude que ela considera juridicamente melhor para Vossa Excelência. Mas ela não tem o poder de blindá-la de ações judiciais e de responsabilização por isso. Um ponto, aliás, que eu esqueci de colocar sobre Lei Rouanet, foi emitido um ato normativo pelo Ministério comandado por Vossa Excelência, ordenando, orientando todos os eventos financiados com Lei Rouanet que passem um filme, que passem um vídeo sobre a Lei Rouanet. E esse vídeo contém Vossa Excelência como uma das protagonistas. Isso, ministra, eu quero questionar se não viola, ao menos um pouco, no parecer de Vossa Excelência, o princípio da impessoalidade previsto na nossa Constituição Federal. Exigir que todos os eventos financiados contenham a imagem de Vossa Excelência. E, por fim, questionar sobre essa criação dessa Netflix estatal, considerando já o traço que nós temos na EBC. Nós vamos ter mais dinheiro público jogado no lixo para o traço que a gente vai ter na nossa Netflix estatal do governo Lula. Obrigado, presidente. Obrigado, ministro. No Rio Grande do Norte também, a ONG coordenadora do Comitê de Cultura é a Associação Grupo de Teatro Facetas, Mutretas e Outras Histórias. Muito sugestivo esse nome. A entidade vai receber até o final do programa 1.700.000. E ele foi candidato a vereador, mas não em 2024, em 2020. Só que em 2024 ele foi cabo eleitoral ferrenho da Natália Bonavides à prefeitura da capital Potiguar. Tem Margarete Menezes no Ministério da Cultura. Essa é a prioridade do presidente Lula. A prioridade do presidente Lula é que a gente tenha educação, cultura, saúde, combate à fome. Ai, pai, para! Mas queria fazer só mais um outro dado. A galera é curiosa, eles não podem investir dinheiro em cultura, mas olha como a Coreia é boa. Em 2019, a fonte é o Jornal o Globo, não deu para entrar no portal da transparência da Coreia nesse tempo, mas o Jornal o Globo diz que a Coreia investiu só em 2019, investimento do Estado em cultura, 6,7 bilhões de reais. Já coisa para isso. Ou seja, investir em um ano o que a gente vai levar até 2029 para investir na Lei Aldir Blanc. Aí é isso. Não pode investir, mas olha a Coreia, mas não pode investir. Mas olha o que a Coreia faz, investe.
Então, olha só, essa galera é absolutamente, ou é cinismo, ou é hipocrisia, ou é ignorância, ou é má fé. Pode escolher uma misturada dos quatro que deve ser o que acontece nessa história. Então, agradeço aí as perguntas feitas aqui, né? E eu vou, então, começar respondendo por onde eu acho que me cabe, né? Eu, como as pessoas sabem, eu venho desse setor da cultura, da arte. Eu tenho 38 anos de carreira. E, dentro desse exercício de cantar, é uma coisa que eu trago desde a minha infância, e, graças a Deus, eu tive, naquele momento, na escola, uma ação de cultura, um grupo de teatro, que foi ali que me despertou, me orientou, ou me conscientizou, né, do meu talento, como trabalhar esse talento em função de uma profissão. Né, se eu não tivesse tido essa oportunidade, eu talvez não tivesse em outra profissão mais longe. Mas também participei de grupo de coral da Congregação Mariana do Boa Viagem, e foi assim desenvolvendo o meu talento. Venho de comunidade também, enfim, como todos, a maioria, a grande maioria dos que vivem, sobrevivem e da arte e da cultura do Brasil. Quando eu recebi o convite do presidente Lula para assumir o Ministério da Cultura, uma das coisas que eu procurei saber, e a gente tem advogados para isso, a gente não faz isso de maneira... eu tenho um escritório, enfim, e nós fizemos todas as consultas em relação a que regime eu estaria submetida como servidora no lugar de ministra da Cultura. Então, o regime que eu assumo no Ministério da Cultura é um regime de dedicação exclusiva, e sim, não é um regime de dedicação exclusiva, e sim um regime de tempo integral. No regime de tempo integral, não há proibição do servidor público exercer outras atividades fora do seu horário normal de trabalho. O fundamento legal está no artigo 117, né, da Lei 8.122 de 90, Lei dos Servidores Públicos. Cabe observar que várias pessoas de cargos públicos, inclusive do Poder Legislativo, também exercem livremente suas profissões fora dos seus horários normais de trabalho, a exemplo de médicos, professores, advogados, artistas, assim, entre outros. Na questão dos shows que eu fui convidada para exercer, para realizar, desde o primeiro momento, como tenho colocado aqui, nós tivemos a consulta à Comissão de Ética da Presidência da República, da qual eu não conheço ninguém. Usei como deve ser usado, como todos fazem, né? Eu acho que todo mundo que é convidado para um cargo desse. Consultei sobre os meus contratos que eu já havia tido, teria que honrar os contratos, e, desde aquele momento, o comitê deliberou sobre essa questão das verbas públicas, dizendo que não poderia ter nenhum tipo de verba federal nos contratos, o qual, nas outras oportunidades que eu quero também dizer que eu abri mão da maioria dos shows, da minha vida artística praticamente, o que eu fazia antes, eu venho fazendo muito menos. Em nenhum momento eu tenho usado o cargo de ministra para fazer shows, né? Poderia estar fazendo muito mais, quer dizer, se eu tivesse esse tipo de comportamento. E, nesse momento especial, quando eu recebi o convite para fazer parte desse carnaval desse ano, que é um carnaval o mais especial também, pelo fato de ter 40 anos da She Music, que é um movimento musical do qual eu faço parte há 38 anos, fizemos a consulta ao Comitê de Ética para saber, em relação aos convites dessas prefeituras. A Prefeitura de Fortaleza já cantei 8 vezes lá. E o que houve, a consulta teve a mesma resposta, que, inclusive, eu tenho aqui uma nota emitida pela própria comissão, dizendo que, se não havendo nenhuma verba federal, seria... Então, eu tenho seguido esse regimento. Para mais, assim, uma informação maior ainda, porque eu também eu acho que é importante prestar esses esclarecimentos à nação brasileira. A CGU teve um pedido, né, de investigação
e colocou que não existe nenhum tipo de aderência, nenhum tipo de crime no que foi pesquisado, não existe nenhum tipo de verba federal. Então, eu quero deixar isso claro aqui, porque eu não tenho nem tempo para ficar articulando, fazer coisas, chegar no lugar de estar no como ministro da Cultura e colocar a minha carreira, que é algo que eu zelo muito nesses meus 38 anos de carreira, para chegar nesse lugar e ficar precisando utilizar o cargo de ministra para fazer shows. Eu não tenho isso, porque já faz parte da minha profissão. E também não preciso. É claro que, como artista, eu me sinto muito honrada quando recebo o convite. Já cantei em várias cidades desse país, ao longo desses 38 anos de carreira, fora do Brasil também. Eu tenho algumas premiações em relação ao meu trabalho e estou fazendo aqui com muita honra, defendendo o quê? Defendendo o direito de qualquer outro trabalhador da cultura que, se em algum momento venha a exercer esse cargo, tenha esse direito garantido, porque se você consulta uma comissão de ética da Presidência da República e recebe uma orientação e faz a coisa orientada por aquela orientação, é um direito do profissional, que eu estou aqui defendendo, e, por isso, eu acho muito importante prestar esses esclarecimentos aqui à comissão, à Câmara dos Deputados, à sociedade brasileira. Eu me sinto muito, muito honrada de ser uma profissional dessa área, de viver dela e de defender esse lugar. Eu acho muito natural que a gente possa prestar esses esclarecimentos e continuo à disposição para qualquer outro esclarecimento em relação ao meu comportamento com a minha carreira, e também, da mesma maneira, eu tenho me comportado como ministra da Cultura do Brasil, fazendo todo o trabalho, tudo que é possível dentro desse ministério. Nós queremos dizer também que dentro do ministério existem os órgãos de fiscalização que agem imediatamente quando existe qualquer tipo de denúncia, qualquer tipo de denúncia que chegue. Então, essas denúncias que houveram aqui, claro que estão sendo investigadas. Nós temos esse modo de agir. Outra coisa também são as inverdades que, muitas vezes, matérias de jornais colocam. E, mesmo com as explicações que nós que estamos lá nos demos, mas essas explicações não são colocadas. Não houveram conversas com a secretária Roberta, nem muito menos com o secretário executivo, Márcio Tavares. Nós estamos fazendo um trabalho tão importante para nós e para a cultura brasileira nesse momento, que é importante dizer que nós seguimos estritamente o que está nas nossas competências. Na questão da minha ida a um dos lançamentos, que eu fui a vários lançamentos dos comitês de cultura, é uma maneira de estar lá, estar junto, e que não houve nenhum tipo de... nem sabia, a gente não toma nota de quem vai ser deputado ou se candidatar a alguma coisa, é livre do cidadão brasileiro se candidatar a alguma coisa no período. E não houve nenhum momento, nem sabia que... na verdade, eu só vim saber dessa pessoa, o nome desse senhor que o senhor colocou, que ele foi candidato, tal, quando teve esse negócio, porque a ministra esteve lá, mas eu quero dizer que em nenhum momento houve, como eu fui a outros comitês, também fui a esse lançamento, fazer uma aproximação com a comunidade cultural. A minha intenção é essa religação, a minha intenção é que a comunidade cultural brasileira entenda que o Ministério da Cultura voltou a se comunicar com essa comunidade, voltou a escutar o setor cultural brasileiro. A questão também da lei Rouanet, aquele valor que é colocado ali, não significa o valor que o Ministério da Cultura está deliberando. Significa o valor da quantidade de projetos que foram analisados. Olha o potencial. Na verdade, a leitura é o contrário, deputado. É a gente entender, olha o potencial de possibilidade, se houvesse, de investimentos na cultura brasileira, para a gente injetar esse dinheiro na economia, e essa economia volta, porque para cada R$1 que se injeta em cultura, volta R$1,60, R$1,70, dependendo da dimensão do evento. E para cada ação de cultura,
Ali, cada filme daquele que a gente vê, que sobe aquele letras ali com o nome daquelas pessoas todas, cada um ali é uma família brasileira que está trabalhando. Para cada show, são famílias brasileiras que estão ali também recebendo a possibilidade de sobreviver. Na questão do Rio Grande do Sul, nós fomos lá socorrer o setor cultural do Rio Grande do Sul, que sempre prestou uma representatividade enorme na construção cultural desse país, e naquele momento atravessando um deserto. O governo federal investiu mais de 100 bilhões e 60 e tantos milhões foram de projetos, foram de uma Rouanet emergencial que nós recolhemos entre as empresas para serem captadas e executadas para socorrer o setor. Porque, assim, a gente falando daqui, é muito... Eu me sinto uma pessoa, claro, que já com algum nível de benefícios da minha vida. Mas a gente está lá, naquele momento lá, então houve, naquele momento, todo o Ministério da Cultura se articulou, recolhendo água, recolhendo lençóis, fazendo articulação no Brasil inteiro para recolher doações para o Rio Grande do Sul. Então, é um setor que emprega muita gente. Temos a primeira feira de livros do Brasil é no Rio Grande do Sul. O cinema, o Festival de Gramado maravilhoso é no Rio Grande do Sul. Nós fizemos muitas ações lá socorrendo o setor cultural. É uma coisa que pode ser constatada. Então, eu quero dizer que é desse lugar que nós estamos buscando entregar tudo isso desses 2 anos, apesar da desconfiança da minha competência, mas é bom ver o que é que o Ministério da Cultura tem entregue desses 2 anos. O diálogo aberto, em diálogo aberto com o setor, aberto a críticas também. É importante a gente saber receber críticas, entender quem que está criticando, o que está criticando, o que é possível reformular. Eu sou uma pessoa de campo aberto para essas coisas. E também quero dar aqui o meu depoimento, né, que nunca eu, como elemento também da cultura, nunca antes, na história desse país, a gente viu tantas oportunidades para o setor cultural e artístico desse Brasil. Agradeço, mais uma vez, aos deputados e deputadas do Brasil que têm essa sensibilidade. A chegada da Lei Aldir Blanc é uma revolução e isso será constatado, e já podem ser constatados nas cidades e nos estados brasileiros que estão beneficiando os seus setores artísticos e culturais com essas leis. Então, é um momento novo, é um momento de construção. Nós queremos ter, sim, sempre, com o marco regulatório do fomento, mostrar que nós estamos dispostos a mostrar uma responsabilidade fiscal, sim, porque esse marco traz aderências melhores para a fiscalização, administração e prestação de contas dos fazeres culturais do país. Temos, nesse momento, essa dimensão. Não é fácil a gente tentar fazer um trabalho assim, porque se nós não estamos construindo alguma coisa que só vai para prefeituras que estão ligadas agora, estão indo para todas as prefeituras e todos os estados brasileiros. Todos os estados brasileiros, porque assim, é uma lei, uma regulação que é fundo a fundo. É uma lei, é uma conquista do orçamento nacional. Está lá, foi votado e criado por essa Câmara de Deputados e Senadores brasileiros. Sabe? Então, é uma conquista. Agora, cabe a todos nós fazer essa implementação, cabe a todos nós auxiliar nessa fiscalização da Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc, os órgãos fiscalizadores dos estados e municípios, além dos órgãos fiscalizadores do Ministério da Cultura, têm responsabilidade em acompanhamento na execução para dar uma contrapartida para o povo brasileiro. É disso que nós estamos falando. Então, agradeço aqui a oportunidade das respostas e o Ministério da Cultura está à disposição para qualquer tipo de denúncia que houver. Nós acionamos imediatamente os órgãos de controle que estão dentro do Ministério da Cultura, acompanhando o Ministério da Cultura e do Poder Federal, do Poder Nacional. Eu venho da sociedade civil mesmo, sabe? Então, o meu compromisso nesse momento é com essa entrega que eu sei o quanto beneficia. E também não posso abrir mão da minha carreira, porque quando eu sair daqui eu quero voltar para lá, porque eu amo o que eu faço. Então, muito obrigado.
Não, na realidade, um dos principais questionamentos foi dela receber dinheiro público, né, para performar enquanto artista, sendo ministra da Cultura. E ela disse que o regime dela não é exclusivo, é um regime de tempo integral e que ela pode trabalhar no tempo livre. Isso é verdade. No tempo livre ela pode trabalhar como artista. Agora, o que ela não pode fazer é receber dinheiro público como ela recebeu e o que aconteceu. Ela colocou, não, mas parlamentares também, né, trabalham enquanto deputados e podem ser advogados, médicos, etc. Tem uma diferença fundamental. Deputado não é ordenador de despesa. O deputado não tem a capacidade de direcionar verbas públicas para sua própria profissão como um membro do Poder Executivo. E um outro ponto fundamental também é do uso de comitês de cultura como, né, estruturas eleitorais para fazer campanha para candidatos a vereador do PT. No ano passado, a ministra falou que não estava sabendo que isso estava acontecendo, disse que alguns foram suspensos e que ela foi no lançamento lá de um pré-candidato num comitê, sem saber que ele era pré-candidato. Também acho que é uma resposta insatisfatória. E por fim, eu questionei também sobre a criação, né, de um Netflix estatal, né, de uma plataforma de streaming estatal, e dizendo que a gente já tem um fracasso monumental com a EBC, que dá traço de audiência, e a ministra sequer deu alguma resposta em relação a isso. Ok, obrigado, doutor.